Todos abriram? 1 João capítulo 2, verso 1 até o verso 6. Diz o seguinte a palavra do Senhor: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Todos juntos. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. 1 João 2, de 1 a 6. Que o Senhor nos abençoe e que Ele esteja aplicando a porção lida da sua santa e bendita palavra. Amém. Quem aqui, ao longo da nossa vida, não já se deparou com uma, entre aspas, promoção imperdível? Promoção imperdível. E por que eu falei entre aspas? Porque muitas vezes são aqueles anúncios, aquelas propagandas bem chamativos, que nos prendem a atenção, vamos assim dizer. Mas aí quando a gente analisa o produto que está sendo oferecido, o serviço que está sendo oferecido, quando a gente atenta para a marca em si do produto, a gente chega e pensa consigo mesmo, não compensa. Apesar do valor ser mais inferior, mas a marca também, ela é inferior e ela não tem, vamos assim dizer, uma boa qualidade. Então, ao longo da nossa vida, em muitos momentos, em muitas circunstâncias, a gente se depara com circunstâncias ou com momentos como esses. Infelizmente, meus irmãos, infelizmente, minhas irmãs, muitos crentes, muitos professos cristãos, eles acabam sendo como esses produtos que são oferecidos, entre aspas, nessas propagandas imperdíveis que muitas vezes a gente ouve. Por quê? São pessoas que possuem apenas uma aparência de qualidade. Muitas vezes são pessoas que falam bonito acerca do senhorio de Jesus Cristo, muitas vezes são pessoas que falam muito do fato de Cristo ser Senhor, contudo, na vida delas, a gente percebe que os seus propósitos, os seus projetos, os seus planos pessoais, eles sempre encontram o primeiro lugar. E muitas vezes, nós somos esses crentes. Muitas vezes, nós somos essas pessoas que falam de Cristo, que Ele é o Senhor, que falam de Cristo, que Ele é o dono da nossa vida, mas em determinados momentos, em determinadas circunstâncias, a gente acaba colocando o nosso eu, a nossa vontade em primeiro lugar, em detrimento à vontade do Senhor. É por isso, irmãos e irmãs, que constantemente nós deveríamos nos perguntar: será que eu sou, de fato, um verdadeiro crente? Será que eu sou uma imitação barata? Será que, de fato, eu levo a sério o senhorio de Jesus Cristo sobre a minha vida? E quando eu falo acerca do senhorio de Jesus Cristo, eu falo justamente no fato de Cristo ser o nosso dono, dele ser o nosso governante, dele ser o nosso rei. Porque, repito, muitas vezes é fácil a gente falar essas coisas. Muitas vezes é fácil a gente dizer que Cristo, ele é o dono da nossa vida. Contudo, a gente tem um grande desafio, sobretudo na nossa vida diária, de demonstrar esse fato, de demonstrar essa realidade. Então, nós precisamos seguir nos passos do nosso Salvador. E seguir nos passos do nosso Salvador significa dizer que a gente precisa ter esse compromisso de maneira muito clara, de maneira muito definida em nossas vidas. É interessante porque João, aqui nesse texto que a gente acabou de ler, sobretudo no versículo 6,
ele destaca essa verdade, ele destaca essa necessidade de maneira muito clara. Olha só o que João fala aqui no versículo 6. Acompanhe comigo. Inclusive foi o texto que a gente repetiu todos juntos na leitura que a gente acabou de fazer. João diz, olhem só, aquele que diz que permanece nele, ou seja, quem fala, quem professa que está em Cristo, que permanece em Cristo, que é de Cristo, olha só a implicação que João coloca, o restante do versículo 6. Esse deve andar assim como ele andou. Essa expressão deve, literalmente falando, significa é obrigado a. Então, se a gente pudesse fazer uma tradução mais direta, mais clara, a gente podia ler esse versículo dessa forma. Aquele que diz que permanece nele, esse é obrigado a andar como ele andou. Então, há um custo, meus irmãos, há um preço, minhas irmãs, que eu, que você, que nós pagamos, uma vez que nós estamos em Cristo e que nós devemos viver a vida de Cristo em nossas vidas. Então, pensando nessa necessidade, pensando nessa carência que a gente tem em termos de vida cristã, eu queria que a gente pensasse hoje, em nosso estudo, em nossa palavra, no seguinte tema, no seguinte assunto: o preço de andar nos passos de Jesus. O preço de andar nos passos de Jesus. Porque a gente vai ver, ao longo do nosso estudo, existe sim algo que nos é requerido, existe sim algo que nos é cobrado. Uma vez que nós professamos ser de Cristo, uma vez que nós estamos em Cristo, isso vai muito mais do que palavras que muitas vezes a gente fala. Muito pelo contrário, também deve ser visto através de ações. Então, eu queria dividir o nosso estudo, a nossa palavra de hoje, pelo menos em 3 partes. Em primeiro lugar, eu queria que nós víssemos o chamado que nós temos por pagar o preço em seguir nos passos de Jesus. Depois, no segundo momento, eu queria que nós víssemos o preço que deve ser pago, uma vez que nós estamos andando nos passos de Jesus, vivendo a sua vida em nossa vida. E, em terceiro lugar, eu queria que a gente observasse o compromisso que a gente tem para que assim a gente possa pagar o preço e seguir nos passos de Jesus. Então, o nosso estudo basicamente ele tem essas 3 divisões: o chamado, para podermos de fato pagar o preço de seguir a Jesus, o preço em si que a gente deve pagar e o compromisso que a gente tem de pagar esse preço por seguir a pessoa de Jesus. E a nossa palavra, na manhã de hoje, ela tem esse objetivo de nos despertar quanto à necessidade que a gente tem de encarar a nossa vida dessa forma. E por que nós temos essa necessidade? Porque, via de regra, a gente vai caminhando na vida cristã, a gente vai andando com Deus e a gente meio que se acostuma com as coisas, leva as coisas no automático. Em termos espirituais, isso não pode acontecer. É por isso que Paulo, não só em 1 Coríntios capítulo 11, mas também em 2 Coríntios capítulo 13, ele mostra justamente isso, a necessidade que a gente tem de nos examinarmos, de nós nos autoavaliarmos e assim sempre, constantemente, estarmos avaliando a nossa vida. Será que de fato a realidade do Evangelho é uma verdade na minha vida? Será que de fato, no seu sentido específico, eu estou pagando o preço por seguir a Cristo? Será que eu estou levando a sério esse chamado que Cristo me faz? Então, o nosso objetivo em tratar desse tema na manhã de hoje é justamente esse: nos levar a pensar sobre essas coisas, avaliar as nossas vidas, e uma vez que a gente avaliar a nossa vida e perceber que está tudo andando segundo a vontade de Deus, louvado seja o Senhor por causa disso, que a gente possa seguir. Se porventura a gente faz essa avaliação e constata que nós estamos deficientes dentro desse processo, então cabe a nós nos ajustarmos àquilo que Deus ele requer e requer através da sua palavra. Então, vamos lá, vamos começar a trabalhar esse tema, vamos começar a trabalhar esse assunto, o preço de andar nos passos de Jesus. Em primeiro lugar, eu queria que a gente atentasse para o chamado. Não sei se você já percebeu, mas todos nós, irmãos, nós recebemos esse chamado. Esse chamado feito pelo próprio Jesus Cristo. Que chamado?
de nós andarmos com Jesus Cristo. Que chamado? De seguirmos nos seus passos. Quando Cristo esteve aqui na terra, quando ele esteve a anunciar o seu evangelho, ele deixou isso muito claro a todos quantos queriam segui-lo. Ele nos chama a andarmos e andarmos nos seus caminhos. Abram, por favor, aí, um texto bem conhecido nosso, e eu queria fazer essa lembrança na manhã de hoje. Abram aí, por favor, Evangelho de Mateus, capítulo 11. Evangelho de Mateus, capítulo 11. Versículos 28 até o versículo de número 29. Evangelho de João, capítulo 11, versículos 28 e também o versículo de número 29. Olha só o chamado. Desculpa, Mateus, desculpa. 1 João foi lá no início, desculpa aí. Mateus 11, 28 ao versículo 29. Olha só o que Cristo nos diz aqui, ó. Mateus 11, 28 até o versículo 29. Cristo nos convida. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Muitas vezes a gente lê esse texto, muitas vezes a gente escuta essa passagem e a gente só atenta para a parte dela. Muitas vezes nós temos essa tendência. E qual é a parte que, via de regra, a gente atenta quando a gente lê ou escuta essa passagem? O que nós temos aqui no versículo 28, o chamado que Cristo faz para aqueles que estão sobrecarregados, para aqueles que estão pesados, dentro dessa promessa, que promessa? Que Cristo ele vai nos aliviar. Mas aí você pode se perguntar, mas isso não é verdade? Resposta, sim. Não é um fato? Sim. Cristo ele não nos convida a podermos ir até ele e a depositar nele os nossos fardos, os nossos pesos, as nossas cargas? Sim. Mas observe que o versículo aqui, a ideia de Jesus Cristo, ela não se encerra no versículo 28. Ele prossegue. E ele fala justamente o complemento disso no versículo 29, quando ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Veja que Cristo ele nos chama. Ele nos chama para que a gente possa se aliviar do peso dos nossos pecados, mas também Cristo ele nos chama para que a gente possa tomar sobre nós o seu jugo, para que a gente possa aprender dele, e esse aprender dele significa estar com ele, significa andar com ele. Então veja que dentro dessa promessa, de nós termos o alívio para os nossos pecados, de nós termos o alívio para as nossas transgressões, e somente Cristo, ele nos propicia isso, porque foi justamente por causa disso que ele morreu e morreu na cruz do Calvário. Juntamente com essa promessa, ele faz essa exigência, para que a gente possa tomar sobre nós o jugo de Jesus Cristo, para que a gente possa aprender de Jesus Cristo. Então, ele faz esse convite para que a gente possa sair do meio da multidão, das pessoas que estão sobrecarregadas com seus pecados, para seguir a Jesus Cristo, aprender da sua santidade, aprender da sua mansidão. E quando eu falo aqui aprender, conforme o ensino de Jesus Cristo, não é apenas aquele aprendizado no sentido teórico, não é apenas aquele aprendizado no sentido da palavra, mas de ter isso no sentido prático e vivo em nossas vidas. Então, como discípulos do Senhor Jesus Cristo, como seus seguidores, recai essa obrigação e essa responsabilidade sobre cada um de nós. Ou seja, de nós estarmos com Jesus Cristo, de vivermos a sua vida, para que assim, de fato, a gente possa encontrar o descanso para as nossas almas. Na verdade, aqui nós encontramos esse elemento distintivo do Evangelho. As pessoas, no seu sentido geral, elas estão à procura justamente disso, de satisfação, de descanso para as suas almas. E, de certa forma, isso não é errado, porque Deus nos fez justamente com essa necessidade. A grande questão
é onde a gente busca essas coisas. E nesse sentido, só há dois caminhos. Ou você procura a satisfação nas coisas dessa vida, ou você procura a sua satisfação na pessoa de Jesus Cristo. Quando você procura sua satisfação nas coisas dessa vida, você vai procurar, você vai se esforçar, e essa satisfação nunca se tornará uma realidade na sua vida. É isso que a gente vê nas pessoas que estão ao nosso redor. Esse período do carnaval demonstra isso. As pessoas mergulham procurando uma falsa felicidade, uma falsa alegria, que talvez vá durar alguns dias, mas fim desse processo, a tristeza bate. O vazio chega e as pessoas continuarão da mesma forma como elas sempre estiveram. Então, esse caminho aqui, ele não satisfaz. Esse caminho aqui, ele não atende. O único caminho que atende e que verdadeiramente satisfaz a nossa alma é estarmos em Jesus Cristo. É tomarmos o seu jugo. É aprendermos dele. É andarmos nos passos dele. É fazer com que a vida dele se manifeste na nossa vida. Então veja, meus irmãos, veja, minhas irmãs, que Cristo ele faz esse chamado. Que a gente possa ir a Ele, que a gente possa encontrar satisfação na sua pessoa. E uma vez que a gente fizer isso, que a gente também possa encontrar a nossa vida na vida de Jesus, para que a vida dele se manifeste no nosso viver. Então, no primeiro momento, o que é que você encontra? O chamado. O chamado para que a gente possa pagar o preço e assim seguirmos nos passos de Jesus. Contudo, conforme eu falei na nossa parte inicial da lição, existe um preço, em segundo lugar. Um preço que deve ser pago para que a gente ande de fato nos passos de Jesus. E aí você pode se perguntar, e aí você pode se indagar, mas qual é o preço? Qual é o preço que a gente paga ou qual é o preço que é pago para a gente seguir Jesus? Para essa pergunta, você vai encontrar pelo menos duas respostas que estão juntas. E que respostas são essas? Por um lado, a gente não precisa pagar nada por seguir a Jesus Cristo. Por outro lado, a gente precisa pagar um preço para seguir a Jesus. Aí você pode até se perguntar, mas que confusão, que contradição? Não, meus irmãos, não, minhas irmãs. Num certo sentido, seguir a Jesus Cristo não custa nada. É fruto da graça de Deus sobre as nossas vidas, que é a salvação propriamente dita. Olha só o que a palavra de Deus nos fala acerca disso, da graciosidade de seguir a Jesus Cristo. Abra aí, por favor, Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. E eu queria que a gente lesse o versículo 23. Sobretudo, a parte B do versículo 23. Romanos capítulo 6, versículo 23, em especial a parte B do versículo 23. Eu vou ler todo o versículo 23, mas eu queria focar aqui na parte B. O apóstolo Paulo diz: porque o salário do pecado é a morte. Veja, mas o dom gratuito, o dom que a gente recebe de graça, o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, seguir a Cristo, num certo sentido, não custa nada. E por que não custa nada? Porque foi uma dádiva graciosa que Deus nos dá na pessoa de Jesus Cristo. Efetivamente, é experimentarmos da bênção da salvação. A salvação chega a cada um de nós sem que a gente precise fazer nada, sem que a gente precise dar nada, até porque a gente não tem nada para oferecer em troca da nossa salvação. Lá em Efésios, capítulo 2, versículo 1, o apóstolo Paulo ele retrata, na verdade, versículo 1, versículo 2, versículo 3, a nossa realidade antes de Jesus Cristo, que na verdade, é a realidade que caracteriza todo e qualquer ser humano que ainda não foi salvo. E que realidade é essa? Paulo diz, o ser humano sem Cristo, ele está morto.
tanto nos seus delitos como também nos seus pecados. Então, diante de um quadro espiritual como esse, diante de uma situação espiritual como essa, o que é que eu posso fazer? O que é que eu posso oferecer? O que é que eu posso dar em troca pela minha salvação? Nada. Então, se a gente segue a Jesus Cristo hoje, se a gente passa por esse benefício, se a gente desfruta dessa bendita realidade, isso acontece porque é de graça. Foi um presente imerecido que Deus nos concedeu na pessoa de Jesus Cristo. E conforme Paulo fala aqui, isso é muito claro. O dom gratuito de Deus, a vida eterna na pessoa de Jesus. Meus irmãos, como a gente precisa cada vez mais meditar sobre essa realidade. De você saber, de você compreender que a sua vida eterna já está garantida. E que isso se deu na sua vida sem que você precisasse fazer nada. É interessante porque quando você compara com algumas religiões, você observa que as pessoas estão sempre fazendo algo para receber alguma coisa da parte de Deus. Se você for olhar para o espírita, você vai perceber, eles procuram fazer boas obras, para que através dessas boas obras, eles possam alcançar o favor divino. Por outro lado, quando você olha para o romanismo, você vai ver as pessoas também fazendo algo para receber o perdão divino. Às vezes penitências, às vezes determinados sacrifícios. Aí quando você olha para a realidade cristã, qual é a conclusão que você chega? Não preciso fazer nada. Cristo já me deu graciosamente a sua salvação. Se hoje eu estou andando com Jesus, se hoje a sua vida ela se manifesta na minha vida, isso ocorre porque Deus me concedeu graciosamente essa dádiva, esse presente. Paulo fala acerca disso. Paulo também fala acerca dessa mesma verdade em Efésios. Abram aí, por favor. Efésios capítulo 2. Ele meio que está transmitindo essa mesma ideia que a gente viu aqui em Romanos. Efésios capítulo 2, versículo 8. E Paulo ele é mais claro ainda, mostrando que essa dádiva de seguir a Jesus Cristo é graça, é gratuito. Olha só, Efésios 2, versículo 8. Paulo assim nos diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E olha só como ele complementa: e isto não vem de vós, é o quê? É dom de quem? De Deus, gente. Então veja, o preço de seguir a Jesus, por um lado, não custa nada. Não custa nada. É gracioso. É um presente gracioso que Deus ele nos concede. Por outro lado, e aqui a gente não pode esquecer, seguir a Cristo, ele custa tudo. Seguir a Cristo custa tudo. Por quê? Porque exige o nosso completo comprometimento. E aqui é o que eu quero chamar a atenção de vocês. Seguir a Cristo custa tudo, porque exige o nosso total comprometimento com Jesus Cristo. Sob o ponto de vista divino, chegou de graça. Sob o ponto de vista humano, existe essa responsabilidade que recai sobre nós. Esse compromisso total que a gente tem com a pessoa de Jesus Cristo. Olhem só o que a palavra de Deus fala acerca disso. Abram aí, por favor. Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 14. Evangelho de Lucas, capítulo 14. Versículos 26, 27 e depois o versículo de número 33. E é como eu estou dizendo a vocês, parece uma coisa contraditória, mas não é. Seguir a Cristo não custa nada, seguir a Cristo custa tudo. Não custa nada, porque envolve a salvação que graciosamente Deus nos deu. Custa tudo, porque envolve o nosso total comprometimento com Jesus. Olha só, Lucas 14, versículos 26, 27 e também o versículo de número 33. Cristo disse: se alguém vem a mim, e se você se lembrar um pouco, lá em Mateus capítulo 11, o que foi que ele disse? Vinde a mim. Ele faz o chamado, ele faz o convite. E aqui, ele coloca esses termos: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe
e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Essa expressão aborrece significa literalmente amar mais. Melhor dizendo, significa literalmente amar menos. Então, o que Cristo ensina aqui é justamente isso. Se eu atendo ao seu convite e se eu o sigo, eu não posso amar menos a Deus do que o meu pai, minha esposa, meus filhos, minhas irmãs, meus irmãos. Não. O amor de Deus, o amor que eu desenvolvo em relação a Deus, ele deve ser prioridade. Ele deve ocupar o primeiro objetivo da minha vida. Eu não posso amar menos Deus do que as outras coisas, senão eu não vou ser digno de ser discípulo de Jesus. E ele diz, versículo 27, e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Veja o preço. Veja o preço. O preço de nós tomarmos a cruz de Jesus Cristo, para que assim a gente possa ser seus seguidores, seus discípulos. Então, Cristo ele faz essa exigência a cada um de nós que somos seus seguidores. Se nós estamos andando nos seus passos, se nós estamos seguindo no seu caminho, se nós atendemos ao chamado de Cristo de irmos até a Ele, Ele deve ser sempre a prioridade máxima na minha vida. Ele deve se colocar como mais importante, seja a nível de laços familiares, seja a nível de laços de amizade. Então, quando eu comparo tudo isso, Cristo ele deve estar acima de todas essas coisas. Isso aqui é o Evangelho, meus irmãos. Isso aqui é o Evangelho, minhas irmãs. E é nesses termos que a gente deve encarar o preço que a gente deve pagar por andar nos passos de Jesus. Se você volta um pouco à sua Bíblia, aqui no Evangelho de Lucas mesmo, um pouco mais atrás, lá no capítulo 9, Cristo ele vai falar a mesma coisa aos seus discípulos. E é isso que muitas vezes prende aqui a minha atenção. Que Cristo ele não negociava princípios ou valores. Ele deixava as coisas assim muito claras para que as pessoas seguissem a ele conscientes. Ele não procurava ilustrar as coisas ou abrandar as exigências de segui-lo no seu sentido mais específico, não. Ele mostrava as coisas como elas eram. E deixava isso muito claro para as pessoas que desejavam segui-lo, para que ninguém o seguisse e depois se enganasse com aquilo que elas deveriam fazer e ser. Então, Cristo ele nunca usou dessa tática de fazer uma propaganda enganosa. Não. É isso aqui. Vocês querem? É isso aqui. Vocês estão aptos, dispostos? Se sim, vamos adiante. Se não, sigam nas suas próprias vidas. Cristo ele era muito incisivo nesse processo. Olha só, Lucas capítulo 9, versículo 23. Mais uma vez aqui ele se dirige aos discípulos. Aos discípulos. Ele diz, dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Olha só, meus irmãos, olha só o que envolve, na prática, o custo que a gente tem que pagar para ser discípulo de Jesus. O primeiro custo, o primeiro preço que a gente tem que pagar, a gente tem que negar a nós mesmos. Foi por isso que Cristo disse, a si mesmo se negue. Já pensaram no grande desafio que a gente tem de fazer isso? Porque, cá para nós, por natureza, a gente é egoísta. Por natureza, a gente é autocentrado. A gente sempre vê aquilo que nos beneficia, a gente sempre vê aquilo que nos aprai, a gente sempre vê aquilo que a gente quer fazer, o nosso eu quer fazer. Mas Cristo ele vai na contramão disso aí. E ele diz, a si mesmo se negue. Então, a gente tem que negar a nossa autoestima, negar a nossa autopromoção, negar a nossa autorrealização, e são coisas que fazem parte da nossa natureza.
É por isso que seguir a Cristo não é fácil. É por isso que seguir a Cristo não é fácil. Por quê? Conforme Cristo nos ensina, significa que nós devemos negar e negar a nós mesmos. Mas não só isso. Para que a gente possa seguir a Jesus Cristo, além do preço, desse primeiro preço que a gente tem que pagar, de negar a nós mesmos, existe um segundo preço. O preço que a gente tem que matar o nosso ego, matar o nosso eu. Olha só o que Cristo disse. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia, tome a sua cruz. Gente, tomar a cruz aqui é sinal ou símbolo de morte. Quando Cristo ele usa essa expressão, ele usa baseado naquilo que ele vivenciava. Conforme a gente sabe, no período em que que foram escritos os evangelhos, existia a pena de morte, que era imposta pelo Império Romano, e uma das formas da pena de morte ser aplicada era através da crucificação. E é interessante porque, no contexto de Jesus Cristo, o apenado, ele era obrigado a levar a cruz, que seria o meu, através do qual ele receberia a pena de morte. Então, quando alguém passava carregando a sua cruz, isso era um testemunho público, ou seja, aquela pessoa ia morrer. Inevitavelmente, aquela pessoa ela ia morrer. Então, quando Cristo diz aqui que a gente deve tomar a nossa cruz, a gente deve ter em mente essa compreensão. É matar a nós mesmos, matar o nosso eu, matar o nosso ego. Porque, via de regra, a gente confunde, pensando que cruz aqui, ela dá aquele sentido de algo inconveniente, né? Às vezes você lida com uma pessoa que é inconveniente, aí você diz, rapaz, eu tenho que carregar aquela cruz. Às vezes você tem um problema de saúde e esse problema de saúde ele lhe traz determinados problemas e aí você diz, essa é a cruz que Deus me deu para levar. Não, a gente não deve ver dessa forma. Cruz, de acordo com o texto aqui de Lucas, capítulo 9, sinal de morte. Ou seja, na prática, significa matar o nosso eu. Significa matar a nossa vontade. Significa matar aquilo que exige sempre a prioridade de vida, que é justamente a nós mesmos. Então, o preço que a gente tem que pagar. A gente tem que negar a nós mesmos, a gente tem que matar o nosso eu. E é interessante, porque Cristo disse que isso deve acontecer continuamente em nossas vidas. Olha só para o texto. Cristo disse, a si mesmo se negue, veja, dia a dia. Então, não existe um momento, não existe um instante da sua vida que você chega e diz, já matei o meu eu, pronto, já não preciso tomar cuidado em relação a esse aspecto da minha vida. Não existe, porque todos os dias o nosso eu está aqui, ó, aflorando. Eu sempre me lembro de Lutero. Lutero dizia que a vida dele, ou o pecado na vida dele, era como lavar as mãos. Quando ele lavava as mãos, com qualquer coisa já havia necessidade de lavar de novo, porque ela se sujava. Assim também é o nosso coração. Ele precisa constantemente de perdão. Por quê? Porque continuamente ele peca. Então é por isso que diariamente a gente deve mortificar o nosso eu. Se hoje a gente mortifica com aquilo que vai surgindo, amanhã a gente vai continuar mortificando com aquilo que vai surgindo, e assim é, durante todos os dias da nossa vida, até a nossa passagem para a eternidade. Seja via morte, seja via o retorno de Jesus Cristo. Mas é algo que não vai cessar, é algo que não vai parar na nossa vida, não, jamais. A gente precisa estar matando o nosso eu. E cá para nós, meus irmãos, quando a gente faz uma análise, todos os dias na nossa vida, a gente percebe isso. Às vezes, maus pensamentos, às vezes, maus intentos, às vezes, más ações que a gente comete e que vão todos os dias aflorando no nosso coração. É por isso que a gente precisa fazer uma polda, continuamente uma polda espiritual. Porque se a gente não faz, o pecado ele vai se enraizando, o pecado ele vai nos dominando, e quando a gente para e reflete, a gente está totalmente mergulhado no pecado. Alguém já disse uma coisa que eu achei interessante. Disse o seguinte, que ninguém peca aqueles pecados mais escandalosos do dia para a noite. É um processo. Você faz um pouquinho aqui, você faz outro pouquinho acolá, você faz outro pouquinho acolá,
e as coisas elas vão se somando. E quando você menos percebe, você está ali, imerso naquela realidade. Quer ver um exemplo disso? O adultério, o ato de infidelidade conjugal. Ninguém chega assim, amanhece o dia e diz, eu vou adulterar. Não, isso é um processo que muitas vezes inicia-se em a gente se deixar levar por algumas conversas e vai continuando pelo fato da gente não dominar isso no nosso coração, e a gente vai alimentando isso na nossa mente, e a gente não vai pondo freios a determinadas formas de nos relacionarmos com o sexo oposto, e aí quando a gente menos espera, está ali numa situação como aquela. Então tudo é um processo na vida do cristão. É por isso que a gente tem que estar sempre se autoavaliando, todos os dias. E é interessante, porque nesse sentido, essas palavras aqui de Cristo, de Lucas capítulo 9, versículo 23, ela é muito positiva para as nossas vidas, porque nos mostra isso. Será que eu estou tomando a minha cruz? Será que eu estou me negando a mim mesmo? Será que eu estou morrendo para mim e fazendo disso um exercício diário ao longo de toda a minha vida aqui neste mundo? Isso dá trabalho, meus irmãos. E muito mais do que dá trabalho. Isso é ruim para a nossa própria natureza. O nosso velho homem, ele não quer essas coisas. E a gente tem que partir do pressuposto que o velho homem ainda reside em nós. Ele não foi estipado, ele não foi tirado. Não. Isso só vai acontecer quando nós formos glorificados. Até lá, repito, se não for através da morte, se não for através da vinda de Jesus Cristo, até lá a gente tem que continuar lutando contra a nossa velha natureza. E se a gente não exerce a nossa vigilância, se a gente não se envolve nesse processo, a gente não evolui em termos espirituais e a gente não paga o preço por seguir a Jesus. Então veja, nós devemos andar nos passos de Cristo. Em primeiro lugar, porque Cristo nos chama para que a gente possa ir até Ele e viver a vida dele no nosso coração. Mas isso não acontece de maneira aleatória. Existe um preço que precisa ser pago. Por um lado, esse preço já foi pago quando Deus, na pessoa de Cristo, nos salvou dos nossos pecados. Mas, por outro lado, esse preço ainda precisa ser pago quando cada um de nós, ao longo da nossa vida, morre para o nosso próprio eu, morre para a nossa própria vontade e procura viver a vida de Cristo na nossa vida. É o preço que deve ser pago. Um já foi, outro está sendo pago por cada um de nós. Mas não só isso. Fechando. Em terceiro lugar, o compromisso. Compromisso de quê? O compromisso de viver a vida de Jesus Cristo na nossa vida. A gente já observou, no primeiro ponto do nosso estudo, que Cristo já fez esse convite para nós. Vinde a mim todos os que estáis cansados, vinde a mim todos os que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, esse convite, na prática, ele nos chama para que a gente possa viver a semelhança de Jesus Cristo. Contudo, ele impõe um alto preço que a gente precisa pagar, matar o nosso ego, matar o nosso egoísmo, mas aí existe essa necessidade da gente se envolver constantemente nesse processo. E para isso, a gente precisa pensar nas implicações desse chamado. Quais são as implicações? De atendermos o chamado, de andarmos nos passos de Jesus, de seguirmos a Jesus Cristo. Quais são os compromissos que nós devemos ter na nossa vida para que isso aconteça? Volte mais uma vez aí a sua Bíblia, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 9. E eu queria que a gente visse os versos da sequência. A gente leu Lucas 9, 23, e eu queria que a gente lesse agora os versículos 24 e 25. Olha só o que Cristo continua a dizer. Veja que a gente deve segui-lo, e isso implica negar o nosso eu, negar o nosso ego, negar a nossa vida, tomar a nossa cruz, segui-lo. Quais são os compromissos? Quais são as implicações? Olha só, versículo 24. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Versículo 25.
Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo. É interessante porque, conforme Cristo coloca aqui, meus irmãos, não existe um meio termo nesse processo. Quem quiser ganhar a vida eterna, vai ter que perder a vida terrena. E quem procura ganhar a vida terrena, automaticamente vai perder a vida eterna. Você não pode ter tudo. Ou você vai ter uma coisa, ou você vai ter outra. Então, conforme o ensino de Jesus Cristo, quando você procura perder essa vida, e o que é perder essa vida? Na prática é não viver para você mesmo. Na prática é não seguir no curso do mundo. Na prática é não viver dentro do padrão das pessoas sem Deus. Isso é o preço. Você tem que perder isso. Você tem que perder isso. Mas na medida em que você assume esse compromisso de realmente deixar essas coisas, qual é a promessa que Cristo faz? A gente vai ganhar e ganhar a vida eterna. Ninguém vai para o céu agarrado com o mundo. Ninguém vai para o céu agarrado com o mundo. Infelizmente, hoje, essa é a ideia que se tenta passar, principalmente por causa da mensagem que é pregada. Aquela mensagem açucarada, onde Cristo é oferecido, sem que haja necessidade daquelas pessoas que abraçam Jesus Cristo de viver a vida de Jesus Cristo. Não, você pode continuar fazendo aquilo que você já fazia. Você pode continuar vivendo a sua própria vida, no seu próprio estilo. E aí você adiciona a pessoa de Cristo na sua vida. Não, não existe isso. O Evangelho é bem excludente nesse processo. Bem excludente mesmo. Então, quando você aceita o convite de Jesus Cristo, qual o compromisso que recai sobre nós? De morrermos para esse mundo. E aqui é que nós encontramos a nossa outra grande batalha de vida. Morrer para o mundo. A gente precisa morrer para nós mesmos, e a gente viu isso no ponto anterior, e a gente precisa morrer para o mundo, porque enquanto essa morte para o mundo não ocorrer, a salvação ainda não é uma realidade na nossa vida. E se tem uma coisa, meus irmãos, se tem uma coisa, minhas irmãs, que é importante para nós, é a nossa alma. Eu fico impressionado com o que Cristo fala aqui no versículo 25. Olhe mais uma vez aqui para esse texto, versículo 25. Cristo diz, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo. Eu sempre gosto de dizer que o bem mais precioso que a gente tem é a nossa alma. É mais precioso que a nossa casa, é mais precioso do que o nosso carro, é mais precioso do que qualquer coisa que a gente vier a possuir. A nossa alma, ela é o bem mais precioso da nossa vida. E a gente precisa cuidar bem dela. Porque, na verdade, você só tem uma. E aqui, no sentido de uma alma, é de uma vida. E quando passa essa vida, não tem como a gente voltar. Não tem como a gente retroceder. Foram as escolhas, foram os caminhos que a gente escolheu em relação à nossa existência. E a gente observa que Cristo mostra isso. Perder a vida para esse mundo e ganhar a vida para Deus. Porque não adianta nada viver para esse mundo, experimentar as coisas desse mundo, viver mergulhado nas paixões desse mundo e aí no futuro, na eternidade, vier a se perder. Eu não sei se vocês já pararam para pensar naquilo que vai se passar na mente do ímpio quando ele estiver em estado de condenação. Porque muitas vezes, quando a gente perde algumas oportunidades na nossa vida, a gente fica meio triste, né? Podia ter feito isso, não fiz. Podia ter feito aquilo e não fiz. E aí você fica muitas vezes remoendo, né? Querendo voltar ao passado e você não consegue. Agora imagina só, meus irmãos. Imagina só, minhas irmãs. O que é que o ímpio ele não vai pensar? Quando ele estiver no estado de condenação e se lembrar que ele teve toda uma vida para se voltar para Deus e ele negou continuamente o chamado do Evangelho. Muitas vezes desconsiderando da palavra, outras vezes desfazendo da pessoa de Jesus Cristo. E ele seguiu na vida dele dessa forma. E chega na eternidade, quando não tem mais volta, não tem como mudar a situação e ficar pensando. Tanto é que existem alguns
alguns comentaristas bíblicos que dizem que essa vai ser a condenação em si do ímpio, né? A questão da sua consciência, de ficar ali martelando, de ficar ali mastigando, dele ficar se culpando, de não ter aproveitado as oportunidades que Deus lhe deu ao longo de toda a sua vida. E é isso que Cristo fala. É você causar dano para si mesmo. Mas quando você causa dano para si mesmo, que você pode corrigir, beleza. E quando você causa um dano que não pode ser corrigido mais. Porque depois dessa vida não tem mais jeito. A carta aos Hebreus é clara nesse sentido. Quando o autor sagrado diz que depois da morte segue-se o juízo. Então, não tem mais missa de sétimo dia, não tem mais reencarnação, não tem mais nada. Agora é eternidade com Deus. E é interessante porque a vida passa rápido. E ninguém sabe a hora da morte. Ninguém sabe. Ninguém sabe. E aí, para algumas pessoas, essa situação vai se dar repentinamente. Eu digo para algumas pessoas, porque muitas vezes, para outras, o que a gente vê dentro da nossa experiência, é que às vezes as pessoas estão no estado terminal, estão conscientes que vão morrer, então, de certa forma, elas já têm ciência desse fato. Mas nem com todo mundo acontece dessa forma. Às vezes um acidente, às vezes uma bala perdida, enfim, alguma coisa que acontece assim de maneira repentina que tira a vida dela. E depois? O que será? Então Cristo faz essa advertência. A gente não pode amar o mundo como discípulo de Jesus Cristo. A gente não pode amar as coisas dessa vida. Se a gente estiver fazendo isso, a gente vai estar produzindo dano para a nossa alma. E em alguns casos, esse dano ele é irreversível. Ele não pode mudar e mudar jamais. Então, aqui a gente vê esse compromisso. Compromisso que repousa sobre nós de quê? De vivermos a vida de Jesus Cristo. De abandonarmos o mundo, a sua prática. De abandonarmos o mundo, os seus pensamentos. De abandonarmos o mundo, o seu estilo de vida. E seguirmos a Jesus Cristo. Por quê? São coisas incompatíveis. Você não pode misturar. Ou você vai seguir num caminho, ou você vai seguir em outro caminho. Concluindo a nossa palavra hoje pela manhã. Jesus, irmãos e irmãs, nos chamou, e a gente viu isso na manhã de hoje, para aprendermos dele, aprendermos de Jesus, e seguirmos a ele, seguirmos a Jesus. Esse estilo de vida nos custará todas as coisas. Nos custará todas as coisas. A gente vai perder essa vida para a gente ganhar a vida eterna. A gente vai sacrificar o nosso eu para que a vida de Cristo se manifeste na nossa vida. Mas é assim. É assim que a palavra de Deus ela nos ensina. É assim que o evangelho ele nos é proclamado. Então, não adianta seguirmos em outro passo, não adianta seguirmos em outro caminho, porque esses outros passos, esses outros caminhos não nos levarão para a eternidade. Então, a gente precisa encarar com seriedade esse compromisso. Que compromisso? De vivermos a vida de Jesus Cristo na nossa vida. Deus ele nos salvou. Conforme nós vimos, nos salvou de maneira graciosa. Sob o ponto de vista daquilo que adquiriu a nossa salvação, a gente não precisou fazer nada. Nesse sentido, não. Mas a gente precisa fazer algo, uma vez que a salvação se torna realidade na nossa vida. Quer matar o nosso eu. Quer morrermos para esse mundo. Para que assim Cristo ele possa estar vivendo cada vez mais em nós. E dentro desse pensamento, me vem à mente as palavras do autor sacro, que na verdade, muito mais que palavras, deve ser a nossa oração, dia após dia em nossas vidas. Abra aí, por favor, seus Salmos e Hinos, no Salmos e Hinos número 516. Eu gosto muito desse canto, meus irmãos, porque como o próprio título ele já nos mostra, é o ideal do crente. E aqui no sentido de ser o objetivo do crente. Então, qual é o nosso objetivo? O que é que a gente deve ter como objetivo de vida? Qual é a nossa finalidade de vida? Qual é? O salmista ele aqui resumiu em poucas palavras, mostrando aqui a oração que a gente deve fazer todos os dias da nossa vida. E o que é que ele fala? Olha só.
mais pureza dar-me, mais horror ao mal, mais calma em pesares, mais alto ideal, mais fé no meu mestre, mais consagração, mais gozo em servi-lo, mais grata oração, mais confiança dar-me, mais força em Jesus, mais do teu domínio, mais gozo na cruz, mais rica esperança, mais obras aqui, mais ânsias de glória, veja, mais vida por ti. A gente precisa mais do que isso aqui? Na nossa vida, a gente precisa mais do que isso aqui? Não, meus irmãos, isso aqui já preenche tudo. Tudo que a gente deve desejar, tudo que a gente deve buscar, tudo que a gente deve ansiar na nossa vida. E quando isso se torna realidade na nossa vida, a gente está vivendo a vida abundante que Cristo ele prometeu a cada um de nós. Lá em João 10, Cristo diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E vida em abundância é vivermos na presença de Jesus Cristo. Vida em abundância é seguirmos a Jesus Cristo. Vida em abundância é andarmos nos passos de Jesus. Então, que Deus ele nos abençoe, que Ele esteja aplicando a sua palavra na nossa vida, que Ele esteja nos despertando cada vez mais. Ó Senhor, dá-me a tua vida, para que a tua vida se manifeste no meu viver. Porque na medida em que isso acontecer, mais de Cristo, nós seremos para a glória do nosso Deus. Então que Deus nos abençoe e que Ele esteja aplicando a sua santa palavra nos nossos corações, no nome de Jesus Cristo. Amém.